Fala aí, turminha da automação, tudo certo com vocês? Hoje eu vou te dar dicas hiper, mega, ultra valiosas de Ficom, de alguém que tem usado muito. Vocês devem ter acompanhado aí recentemente eu falando como que eu economizei muito com as automações do meu próprio negócio, utilizando a Ficom, fazendo uma transição do Make para Ficom. Então, assim, já gastei várias e várias horas aqui e tô aqui para te passar algumas dicas muito importantes e que me fazem ganhar muito tempo e mais do que ganhar tempo, né? Conseguem, possibilitam que eu consiga fazer qualquer coisa aqui dentro, tá bom? Então a primeira coisa que é importante você saber é que às vezes no primeiro momento você fala assim, ah não, isso não dá pra fazer na Ficom. Mas eu te garanto, tudo que você consegue fazer no N8N, tudo que você consegue fazer no Make, você consegue fazer aqui também. A voz da experiência de horas e horas e horas que eu passei utilizando isso daqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos diminuir, afinal de contas não sou tão importante. Caso você queira assinar a Ficom, ou se você não tiver conta, vou deixar aqui embaixo um cupom de desconto, tá bom? Tem cupom de 30% no plano ilimitado e tem cupom de 15% para todos os planos para sempre, tá bom? Você vai ter 15% de desconto para sempre, assim a partir do momento que você assinar, você tem 15% de desconto. Vou deixar o link para você criar sua conta se você não tiver e o cupom de desconto para vocês aqui embaixo. Beleza, gente? Então, bora lá. Primeira coisa, né? Como todo bom sistema de automação, um integrador, né? A gente começa com um gatilho. E aqui na Ficom, você vai ver o seguinte. Você vai ter dois tipos de gatilhos básicos aqui, né? Que são componentes, né? Que a gente vai utilizar na maior parte dos nossos cenários, fora obviamente, esses aplicativos aqui, tá bom? Que são o webhook, que vai ser rodado automaticamente a partir do momento que você enviar dados para esse webhook. Se você ainda está confuso em algum desses termos e tudo mais, a gente tem um curso completo aqui de Ficom no canal, que você vai conseguir interpretar melhor aí esses termos, tá bom? Vai ficar tudo mais claro, porque é mais do básico. Aqui são dicas para você conseguir fazer qualquer coisa, tá bom? O webhook vai rodar então a partir do momento que você enviar informações para ele, tá bom? E a gente tem um agendamento aqui. Você vai ver que o agendamento, ele tem a opção de você clicar aqui e você, na data, né? E você selecionar aqui o horário da data inicial e colocar aqui a recorrência. Na recorrência, você tem a cada 10 minutos, 30, 1 hora, 12 horas, todo dia e customizado. Aqui em customizado, olha só que interessante. Você tem aqui, isso daqui, você vai colocando dias, não sei o que, reseta e vai colocando o período que você quer que rode. Então, se eu colocar aqui 1 minuto, de 1 em 1 minuto, você vai rodar o seu cenário. É o mínimo, tá bom? Então, o seu fluxo de automação aqui vai rodar, se eu deixar assim, a cada 1 minuto. Beleza? Então, essa é a primeira coisa. Só que, aqui você perceba que, vamos supor, eu quero que rode de 1 em 1 minuto, ou melhor, vamos colocar um cenário mais real. Eu quero que rode 1 hora, só que eu não quero que rode sei lá, durante a madrugada. Eu quero que rode de 1 em 1 hora, de 7 às 10. Como que a gente faz isso, né? Vamos deixar aqui, a gente salva esse agendamento de 1 hora. Então, nosso cenário vai rodar de 1 em 1 hora, tá bom? Desde que aqui a integração esteja ativa. Maravilha. Então, rodou de 1 em 1 hora. Só que, se eu deixar assim, vai rodar na madrugada inteira, etc. Às vezes eu não quero ou consumir operação, às vezes eu não quero simplesmente rodar, se for uma coisa de mensagem automatizada. Eu não quero mandar mensagem de madrugada, coisa do tipo, tá bom? Então o que você faz? Você vem aqui em inovação, tá bom? Você vai colocar uma variável, você vai definir uma variável, com o componente de definir uma variável, que você vai criar uma variável que você consegue utilizar nos módulos subsequentes, tá bom? Então a gente clica aqui, definir variável, a gente vai colocar aqui variável de, sei lá, hora, tá bom? E aqui, no nome da variável, vamos colocar também hora. E aqui a gente vai utilizar as funções. E essa daqui já é uma grande primeira dica para vocês. Apesar dessa dica aqui ser de você conseguir colocar filtros de horas customizados, que não tem nativamente ali no agendamento, também tem a dica das funções. Você vai, em algum momento, para você conseguir fazer alguma coisa complexa, vai ter que utilizar as funções. E elas estão aqui, tá bom? Perfeito. E aqui nesse caso a gente vai utilizar as funções de data. Então aqui data e horário. Olha ali. Data e horário. Perfeito. A gente vai colocar aqui format date. Aqui na data a gente vai colocar o now. Vamos deletar aqui o escrito data. Então, ou seja, estou colocando qual que é a data que eu quero pegar. Eu quero pegar a data de agora, desse momento. E aqui ele vai pedir qual que é a data, qual que é o formato da data que a gente está colocando de entrada. Então você vai ver aqui que aqui eles mostram o formato da data. Então aqui é ano, mês,
dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, tá bom? Então, basicamente, é isso daqui, olha só. Ano, 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 mês, mês, 2 dígitos de mês. Cada um desses, Y significa year, então 4 dígitos de ano, então 2025, né? Mês, mês, 2 dígitos de mês normal padrão. DD, que é 2 dígitos de dia, beleza? Aí depois a gente dá um espacinho, a gente coloca HH, a gente coloca 2 pontos. Vamos colocar aqui minuto, minuto, 2 pontos, segundo, segundo, tá bom? Então esse é o formato que entra a variável now, tá bom? E aqui o formato de saída a gente vai colocar só HH, que nada mais é do que a hora. Você sabia que R$10 é tudo que você precisa para aprender automação e descobrir como monetizar esse conhecimento? Clica no primeiro link da descrição, acesse o Caminhos da Automação e logo menos eu te chamo aí no WhatsApp pra gente trocar uma ideia, beleza? Agora bora continuar com o vídeo. Tá, a gente clica aqui em testar. Então olha só, tô gravando aqui 8 horas da manhã. Aqui retornou 08, beleza? Então perfeito, a gente clica aqui, salvar. Ótimo, gente. Eu fiz isso, então agora eu já tenho a variável de qual é a hora atual. Então assim que rodar esse cenário, antes de tudo, vai passar aqui, vai ter o agendamento, vai dar início ao cenário. E aí aqui vai definir a hora. Então definiu a hora em que o cenário rodou. Mas eu só quero que o cenário termine de rodar, que dê sequência no cenário, se for de, por exemplo, até no máximo 10 horas, não quero passar de 10 horas, tá? E quero começar a partir das 8. Então o que eu faria nesse caso aqui, gente? Eu viria aqui e adicionaria, obviamente, o filtro, porque só vai passar se for depois das 8 e antes das 10. Então a gente clica aqui e coloca filtro. Olha só, a gente pode renomear aqui, isso é uma outra dica muito importante, tá? Renomeie sempre para você não ficar perdido. Então, filtro hora. A gente coloca assim, filtro hora. Simples assim. Aí aqui a gente pega a variável. A gente pega a variável de hora e a gente vai falar o quê? Eu quero que seja menor, olha aqui, menor do que 22. Tá bom? Por quê? Tem que ser antes de 22 horas. Então, menor que 22 horas. E a hora, a gente pode arrastar também. Outra dica, todas as variáveis são arrastáveis. Isso vai ser importante no decorrer aqui dessa aula, tá? E aí, a hora também tem que ser maior do que o quê? 8 horas. Tá bom? Então, só vai rodar se for entre 8 horas da manhã até 22 horas da noite. Tá bom? Então, a gente clica aqui e roda. E aqui deu falso. Por quê? Porque se você vier aqui, você vai perceber o quê? Que a gente tá 8 horas, não é maior que 8 horas, então vai começar a rodar a partir das 9. Então se eu quisesse que começasse a rodar a partir das 8, eu viria aqui e colocaria 7, tá bom? Aí agora já daria certo, beleza, gente? Então essa é uma dica para você customizar da maneira que você quiser o agendamento, tá? Então aqui no agendamento, você vai clicar aqui em agendamento, customizado, você define o período que você quiser, então de 30 minutos, não sei o que, só que eu só quero em um determinado período do dia. Você faz dessa maneira, tá bom? Você também consegue fazer a mesma coisa para dias da semana, tranquilo? Ah, como que você faria isso? Tem duas maneiras, né? Tem a maneira você adiciona aqui os dias, né, que você quer, então você vai pulando os dias para fazer o envio, ou você pode simplesmente também escrever um código de JavaScript, que agora que a gente vai vir para nossa próxima parte, tá bom? Nesse código de JavaScript, que é um módulo mais importante, eu diria, para pessoas avançadas aqui dentro da Ficom, o módulo mais importante de todos é o JavaScript, tá? Então você coloca aqui o JavaScript, você vai colocar, por exemplo, eu quero que um código que retorne o dia da semana. Exemplo, segunda, terça, quarta, quinta-feira e por aí vai. Como que eu faria isso, né? E para isso eu desenvolvi um método muito simples para que vocês consigam fazer mesmo sem saber nada de programação. Que esse método nada mais é do que utilizando nossa queridíssima Perplexity. Se você tem conta na Vivo, você consegue utilizar a Perplexity de maneira gratuita durante um ano. Se você tem qualquer plano na vida, na Vivo, pós-pago, você consegue utilizar gratuitamente. E aí, com esse plano que você vai conseguir na Vivo, você vai ter um negócio muito legal, que são esses espaços. O que são esses espaços? Nada mais são do que os GPTs lá do ChatGPT, tá bom? E você também consegue fazer a mesmíssima coisa, obviamente, utilizando o ChatGPT, utilizando os GPTs do ChatGPT. Então, aqui você consegue criar esse espaço. Então, você vem aqui em espaços e clica em criar um novo espaço. Eu já tenho esse espaço aqui, que se chama Ficom JSON, JavaScript, quer dizer, Ficom JavaScript. E aí, como que você faz?
você vem aqui no seu espaço, clica aqui nele, tá? Clica nos 3 pontinhos no canto superior direito, você vai ver aqui configurações. Então o que eu fiz aqui? Você faz código de JavaScript que possui um return no final para retornar o resultado. Por que isso é muito importante? Porque qual que é o objetivo do JavaScript aqui? É conseguir fazer qualquer coisa retornando alguma variável que você consiga utilizar nos módulos no middleware sequentes, tá bom? Então, a partir do momento que você fez isso daqui, você quer que retorne alguma coisa. Então aqui, já vem com o exemplo, return hello world. Se eu clicar aqui em rodar, vai voltar o resultado hello world que eu vou conseguir utilizar nos módulos subsequentes, tá bom? Então eu consigo criar variáveis do zero. Então não dependo de nada para criar uma nova variável. Inclusive eu posso utilizar as variáveis passadas para criar mais uma variável aqui dentro, tá bom? E aí eu fiz dessa maneira aqui, você retorna um código de JavaScript que possui um return no final para retornar o resultado. E aqui, exemplo de código aleatório que serve para mim. O que eu quis dizer com isso daqui? Eu quis dizer que esse formato de código aqui, ele funciona muito bem dentro da Ficon. Já que ele funciona tão bem, olha só aqui um formato de código que vai me atender muito bem, para ele criar os próximos códigos, tá bom? Vou deixar isso daqui, esse prompt aqui de sistema, tá? Para você utilizar no ChatGPT, nos GPTs lá. Se você quiser utilizar na Perplexity também, vou deixar ele dentro do Caminhos de Automação. A partir do momento que você acessar o Caminhos de Automação aqui, você pode me chamar aí no WhatsApp. Na verdade, eu vou te chamar automaticamente. Aí a gente vai trocar uma ideia e você pode só falar, me manda o prompt de sistema de GPT, do GPT de JavaScript, da Ficon. Pronto, eu te mando sem problema nenhum. Eu gosto de trocar uma ideia com você, estou sempre de olho lá pra gente trocar uma ideia. Daí eu mando pra você, posso deixar também dentro do curso em si. São mais de 5 horas de conteúdo, R$10. É hiper mega simbólico esse valor para você de fato aprender automação aí. Tranquilo? Vale muito a pena. Beleza. Dito isso, dado esse presente para vocês, vamos ser sinceros, um presente, né? De R$10 para acessar isso, pra gente trocar uma ideia e tudo mais. Vamos voltar aqui para as nossas dicas. E aí, a partir do momento que você conseguiu fazer isso daqui, a gente pode pedir qualquer coisa. Então vamos supor, quero um código de JavaScript que retorne o dia da semana escrito. Exemplo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, etc. a partir da data de agora. Aí entre parênteses aqui, now. A gente envia aqui, tá bom? Então tá aqui. Olha lá. A gente clica aqui em copiar, a gente vem aqui no JavaScript e colamos e vamos testar aqui para ver se foi. Foi. Hoje é quarta-feira e é mesmo. Então eu consegui fazer com que o JavaScript pegue a data de hoje e escreva qual que é a data de hoje. Então segunda-feira, domingo, terça-feira, quarta, por aí vai. Tá bom? Então aqui eu vou colocar dia da semana. E aí, gente, olha só que coisa legal. Aqui eu consigo fazer mais um filtro por dia da semana também. Eu venho aqui em filtro. Coloquei filtro aqui. Então, o resultado de dias da semana tem que conter. Vou escrever aqui, contém quarta. Tem que dar true. Deu true, porque hoje é quarta e quarta-feira contém a palavra quarta. Então, dá certinho também. Então, você perceba que esse módulo aqui, ele é o segredo para tudo. Se eu pudesse dar uma dica de tudo de Ficon, eu focaria nisso daqui e no Requester. Mas no Requester a gente já trabalhou bastante, né? Eu tô trabalhando muito aqui com o JavaScript dessa vez. Tranquilo, gente? Uma outra dica também que, bicho, eu também não sei falar o tanto que isso aqui já salvou minha vida, né? Vamos clicar aqui e criar mais uma variável, tá? Definir variáveis. Aqui eu vou escrever um JSON. Vou escrever um JSON qualquer, tá? Então eu vou escrever aqui JSON. E aqui eu vou escrever, por exemplo, vou abrir aqui uma chave, vou escrever aspas aqui, empresa, nem sei, colocar 2 pontos, escrever aqui um P, ótimo. Vou colocar vírgula, aspas de novo, vou colocar aqui ideia. Qual que é a ideia da minha empresa, né? Uma pessoa
muito dinheiro. Beleza. Aqui, eita. Aqui tá com a chave. Tem que ficar aqui no final a chave. Aí, vírgula, e vamos colocar mais um campo aqui. Como, né? Vou colocar aqui um como. Como. Vou colocar aqui automação e IA. Prontinho. Aqui dou um espaço, deleto o que faltou aqui para não ficar espaço depois no final, nem antes nem depois. Deixa assim. Aqui faltou também uma aspas e vamos rodar aqui, vamos testar. Ótimo. Então voltou um JSON. JSON é uma maneira de você organizar dados também, que ela é a mais comum de todos, principalmente quando a gente fala em webhooks, que você vai trabalhar muito aqui dentro da Ficon. Eventualmente você vai precisar disso daqui, tá bom? Se você ainda não precisa, é porque você ainda não chegou lá, mas vai precisar muito, tá bom? Beleza. Fiz isso daqui, então retornei aqui o JSON, tá bom? Aí agora, o negócio é o seguinte, gente. Vamos supor que eu queira pegar cada um desses campinhos. Isso daqui é uma string. Então, essa string eu quero pegar ela, tá bom? Eu quero pegar, por exemplo, que empresa é um P, que ideia é uma pessoa e muito dinheiro. Eu quero separar esse JSON, tá bom? Ou seja, parse JSON. Eu vou dar um parse nesse JSON. E aí, por exemplo, em outros integradores, como Make e tal, você tem um JSON parser, que é um componente. Então, você viria aqui em componente e colocaria um JSON parse estaria aqui, um parse JSON estaria aqui. Entretanto, gente, sabe qual que é o melhor de tudo? É que você não precisa disso. Aqui você faz tudo com JavaScript e é muito fácil, principalmente hoje em dia com a inteligência artificial. Eu, sendo bem sincero, eu tô preferindo isso daqui porque dá muito mais controle de tudo pra gente. Até pra você economizar operações, você consegue fazer mais de uma coisa no JavaScript, você consegue retornar mais de um resultado, ou seja, a partir de um módulo de JavaScript, retornar várias variáveis e por aí vai. Então vamos vir aqui em JavaScript. E vamos escrever aqui que esse JavaScript vai ser de parse JSON. Parse JSON, tá? E aí, vamos supor que eu não sei fazer nada, apesar de que isso daqui, gente, sendo bem sério, é muito simples. Você só vai escrever return, depois você vai colocar json.parse, e vai colocar aqui, entre os parênteses aqui, você coloca a variável. Qual que vai ser a variável? A variável vai ser JSON. Então, você colocaria isso e já funcionaria. Então, a gente testa aqui, olha só, separou tudo, tá bom? Então, olha só, aqui dentro da variável, ele já interpretou que era um JSON e já separou pra gente, mas nem sempre vai acontecer dessa maneira. Vamos supor que o JSON vem do ChatGPT ou do JSON vem de outro lugar. Às vezes não vai estar separado assim, vai estar simplesmente o texto. Daí você faz isso daqui. Só que tem um grande detalhe aqui, turma, que é muito importante vocês entenderem, que é o seguinte: você não precisa saber escrever nem isso daqui, que é muito simples, você não precisa. Então, como que você faria? Você faria o seguinte: você viria aqui no nosso queridíssimo Perplex ou no ChatGPT e falaria assim: agora eu quero um código de JavaScript que retorne, mas com suas strings separadas. Suas strings separadas. Parse. Entre parênteses também. Ótimo. A variável do JSON é aqui a gente vem e copiamos a variável. Uma dica também importante: você arrasta aqui, tá? E vai ter aqui a variável. A gente copia e aí a gente cola aqui. Ótimo. Colamos e enviamos pro Perplex responder pra gente. Então a gente vem aqui, copia esse código. Vamos até duplicar aqui. A gente duplica aqui esse JavaScript e colamos assim. A gente clica aqui e testa. Deu errado. Unexpected token. E isso é o que eu queria que acontecesse, gente. Deu errado. O que você faz? Você só copia isso daqui e já manda aqui. Olha só, vamos lá. Vamos ver. Parse data. Beleza, a gente colocou um parse data. Aqui a gente copia o código que ele enviou pra gente. A gente cola. Vamos testar novamente. Ótimo. Deu errado. Tá bom? Deu errado mais uma vez. O que você pode fazer? Você pode
ir lá, isso daqui, você pode copiar isso daqui e colar lá de novo, só que nesse caso aqui é uma questão de como funciona o ambiente de JavaScript aqui na Ficon. É importante você saber isso, também é uma dica. Olha só, na maioria das vezes quando te mandar um código que não funcionar, vai ter essas aspas aqui você tira, quando é a variável, tá bom? Então aqui é a variável, 5JSON, você tira isso daqui. Se eu testar aqui, vai funcionar. Vou retestar aqui novamente, tá bom? Então aqui você perceba que funcionou, deu passe no meu JSON, tá bom? Mas também tinha aquela outra possibilidade, que era simplesmente return passe, JSON.passe. Simples, ia funcionar também. Mas fato é que com o módulo de JavaScript dá para fazer tudo. E você vai percebendo esses detalhes aqui. Por exemplo, deixa eu colar aqui de novo. Olha só que coisa interessante aqui. A variável é isso daqui. E o ambiente aqui da Ficon, ele já interpreta a variável. Então, você não precisaria colocar a variável dessa maneira aqui, tá bom? Você não precisa colocar a variável dessa maneira aqui. Pode deixar desse jeito que o ambiente possibilita que o JavaScript já interprete isso daqui como uma variável puxada dos módulos anteriores, beleza? Por quê? Pela maneira que está escrita aqui. E falando em maneira que está escrita, agora é uma dica muito importante também. E essa dica nada mais é de como você escreve, como é escrita as variáveis aqui dentro do Ficon, tá bom? Da Ficon. Como que a gente escreve uma variável mesmo sem poder arrastar? Então vamos supor, se eu vier aqui e adicionar mais uma variável aqui, criar mais uma variável, então vou colocar aqui teste, e eu posso simplesmente puxar o valor da variável do dia da semana, que é um JavaScript. Então pronto, eu posso vir aqui e retestar e vai funcionar. Quarta-feira, que é o resultado lá do dia da semana do JavaScript que a gente fez juntos, né? Do código JavaScript que a gente fez juntos. Entretanto, contudo, todavia, tem uma coisa que você precisa entender também, que é o seguinte: isso daqui é escrito, ele fica bonitinho, arrastável, eu posso arrastar para cima, eu posso arrastar para baixo, posso arrastar para o lado, posso arrastar lá para cima igual eu te mandei para pesquisar, posso fazer tudo que eu quiser com isso daqui, porque é arrastável, é bonitinho. Mas você perceba que quando eu coloco aqui no Google, por exemplo, quando eu arrasto para cima e crio uma nova aba no meu navegador, vem nesse formato aqui. E perceba, é esse o formato que a gente escreve a variável na Ficon, tá bom? Qual que é esse formato? O formato é o seguinte: para definir a variável arrastável dessa maneira aqui, a gente coloca como? A gente coloca essas duas chaves antes e duas chaves depois. Duas chaves abertas e duas chaves fechadas. Então, duas chaves aqui para abrir a variável, para mostrar que aquilo ali é uma variável e para ficar arrastável e tudo mais. E duas chaves no final. Maravilha. Só que aí a gente ainda tem duas coisas. Sempre vai começar por esse símbolo de dinheiro aqui, por esse cifrão, tá? E depois o número do módulo. Ah, mas Gustavo, qual que é o número do módulo? Simples, garoto. Olha só isso daqui. Todo módulo tem um númerozinho aqui. Então, hora é 1, filtro hora é 2, dias da semana é 3. Dia da semana é 3. Lembra que a gente pegou aqui, olha, dia da semana, a gente pegou o dia da semana, é o 3. Então, por isso que tem 3 pontos. E o depois do ponto é o quê? É o nome da variável que foi criada. Tá bom? Então, isso é muito importante você entender. Como que eu escrevo uma variável dentro da Ficon sem necessidade de ficar arrastando isso. Vai ser útil, tá bom? Sem necessidade eu não preciso mais clicar para criar a variável. Por quê? É só eu vir aqui, duas chaves abertas, coloco cifrão, coloco o nome, né? O nome não, o número do módulo da variável que eu quero pegar. Então aqui no caso 3, coloco ponto e coloco o nome da variável. No nosso caso aqui, result. A gente vem aqui e fecha as duas chaves. Mesma coisa. Aí agora, para a gente mesclar esses dois conhecimentos de como escrever uma variável com o módulo de JavaScript, o que a gente faz? Vamos vir aqui, adicionar o módulo de JavaScript. JavaScript aqui, eu vou renomear para escrita de variáveis, tá? Maravilha. Vou deletar tudo e vou escrever return, e aqui eu vou colocar o quê? A variável.
como que eu coloco a variável para dar o return aqui? Lembra que eu te falei que eu não preciso colocar necessariamente as chaves aqui dentro para definir que aquilo ali é uma variável, porque o ambiente ele já interpreta as variáveis dos módulos anteriores? Então faço o seguinte, cifrão 3.result. Maravilha. Só isso. Vou clicar aqui em testar. Vai vir aqui. Quarta-feira. Por quê? Porque o 3.result é o quê? Quarta-feira. Olha só. Então a gente juntou as duas coisas. Eu entendi como se escreve, como é a sintaxe das variáveis aqui da Ficom. Isso possibilita que você consiga escrever as variáveis sem depender de arrastar, de testar, nem nada, tá bom? Mas é importante, quando você testa, essas variáveis aqui ficam clicadas, você faz só assim. Simples, né? Também facilita bastante, eu sei disso, mas é importante saber essas coisas aqui, que eventualmente vai ser útil, porque eu sei porque é útil, é muito útil pra mim, tá bom? Maravilha! E aí, então, agora a gente entendeu a importância na prática aqui de você saber escrever as variáveis e saber utilizar o JavaScript aqui, o módulo de JavaScript aqui dentro da Ficom. Mas, uma coisa que também é muito importante, que vai facilitar muito a sua vida. Todos os módulos, sempre você vai testando eles. Igual a gente foi fazendo aqui, clique em testar. Sempre vai clicando em testar em tudo, porque quando você clica em testar, a variável nos módulos subsequentes, nos próximos módulos, elas ficam clicáveis. Então aqui eu posso vir aqui e clicar. Ora, simplifica a minha vida, por quê? É só clicar porque eu testei. A partir do momento que você testa, as variáveis surgem. Então, é importante você testar tudo para as variáveis surgirem nos módulos subsequentes e você utilizar elas sem você ter que escrever sempre. Eu teria que escrever assim, olha, ponto 1, hora, que é o nome da variável, fecha. Eu não preciso ficar escrevendo isso sempre. Se eu testar, eu posso só vir aqui e voilá. Entendeu? Aqui eu até escrevi errado. Tá vendo? Porque aqui é um ponto hora. Tá vendo porque é importante você clicar? Então, sempre, quando você for fazendo seus cenários, vá testando tudo, beleza? Então, essa é uma dica muito importante. Por fim, às vezes a gente tem algumas questões relacionadas ao fluxo funcionar quando ele de fato estiver rodando no sistema. E o que significa? Quando ele rodar por conta própria, sem você vir aqui no canto superior direito e clicar em rodar. Por isso que, na hora de você fazer os testes, faça um agendamento curtinho. Faça um teste com agendamento de, por exemplo, eu venho aqui, 1 minuto, eu vou reseto, venho aqui, coloco 2 minutos, salvo e espero rodar sozinho, porque a gente vai ver como é que ele rodaria na prática, ao invés de eu ficar vindo aqui e testar a ação, ou clicar lá no canto superior direito e rodar. Além disso, quando eu clico em rodar, cliquei aqui, vou salvar aqui, vou clicar em rodar, tem uma coisa importante. Aqui, como é um fluxo pequenininho, eu consigo ver o que aconteceu. Mas se eu salvar a página aqui, olha só, clicar aqui no histórico de execuções e clicar para ver o que aconteceu nesse cenário aqui, ele não vai mostrar. Por quê? Porque não é armazenado aqui nos históricos de execução quando eu clico aqui em rodar. Quando eu rodo nesse botão aqui de rodar, ele não fica armazenado aqui. Tanto é que se eu clicar aqui, vai ficar carregando, não vai carregar nada. Tá bom? Então, por isso que é importante você testar como? Testa com agendamento. Aí, testei. Vi como é que ficou. Vi como é que rodou. Aí, sim, eu vou lá e coloco o tempo que eu quero. Só não esquece para não ficar rodando aí infinito em loop de 2 em 2 minutos. Mas o teste, é importante você sempre colocar um teste final como agendamento em si. Tá bom? Além disso, coisas muito importantes também é que você consegue testar de maneira semelhante com o webhook. Você pode forçar o envio para o webhook para fazer um teste completo do seu cenário. Então é muito importante que você teste antes de colocar em produção, digamos assim, de colocar para valer o seu cenário. Você teste ele para rodar sozinho, sem clicar no botão de rodar e também não só clicando aqui em testar ação, tá bom? É muito importante isso. Vamos ver aqui se rodou, porque aí vocês vão ver que o histórico vai ficar aqui. No histórico desse ficou. Por quê? Porque rodou sozinho. Beleza? Como rodou sozinho, eu tenho esse histórico aqui. No de baixo, como eu rodei clicando aqui, eu rodei na mão, né? Entre aspas, na mão, não fica. Não fica o histórico. Beleza? Fica carregando, mas o histórico não fica. Então essa é uma dica também
muito importante. Teste sempre com o agendamento como se fosse para valer ali. Beleza, gente? Então, é isso. Se você tiver qualquer outra dúvida adicional, comenta aqui embaixo. Vou deixar também esse template aqui para vocês consigam clicar no botão direito lá em cima e clicar em importar integração, tá? Vou deixar disponível para vocês baixarem este template aqui para tirarem dúvidas que foram feitas no decorrer do vídeo, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês, não se esqueçam, Caminhos da Automação aí disponível para vocês, R$10, mais 5 horas de conteúdo, com templates também dentro dele, várias coisas, as pessoas estão se amarrando, olha só que tem vários comentários de pessoas que estão colocando em prática várias coisas que eu ensino lá dentro, tá bom? Muito legal mesmo, preço hiper mega simbólico, link aqui na descrição. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo e valeu!